Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Um beijo no coração. Sintam todos abraçados por mim e seja bem-vindo aqui na minha casa. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo sobre abuso de criança, de mulheres, falo sobre educação de filhos e conto os meus causos e falo sobre coisas que tá aí pela plataforma, ok? Para você que tá chegando a primeira vez e não conhece o canal, se gostar, comenta, curte. Se não é inscrito, se inscreva, tá, gente? Sinta-se em casa. Eu vou comentar um assunto que eu venho pesquisando ele há tempos e eu tava esperando sair o que realmente ia acontecer com esse assunto que eu vou dizer para vocês, para mim trazer ele completo, digamos assim. Olha, no dia 4 de abril, saiu uma notícia que uma criança estava denunciando o pai de abusos. E a notícia me pegou assim, sabe? Eu falei, peraí, eu vou acompanhar, vou ver o que é isso, o que tá acontecendo. Só que, gente, vocês vão no Google, é o que mais tem, é o que mais acontece, é o que mais a gente está vendo. Mas eu vou contar essa história do começo. O nome desse senhor é Max Antônio Nunes de Freitas, de 42 anos. Há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, mais ou menos, ele conheceu uma mulher com o nome de Catiúza. Ela tinha 3 filhos de um casamento anterior e ele tinha uma filha do casamento anterior dele. E eles resolveram unir essa família. Ou seja, ficou a Catiúza, o Max, a Catiúza com 3 filhas, o Max com uma filha. E durante esse tempo, né, de 10 anos, eles também tiveram uma filha dos dois. O Max e a Catiúza também tiveram uma filha. Então, vamos lá somar. 3 filhas da Catiúza, uma filha do Max e mais uma filha dos dois. Ou seja, 5 meninas que tinham nessa casa. No dia 4, quando saiu essa notícia que a garota tinha denunciado o pai de abuso, eu fui ver para mim saber, né, como a minha curiosidade é frequente. Mas o caso não era um caso simples, não era um caso assim que a gente tem costume de ver. Gente, desculpa, costume, porque virou tão normal, tão ralé, que as pessoas estão se preocupando com outras coisas em vez de falar de fatos reais, de fatos que está acontecendo com as nossas meninas e com as nossas mulheres. Então, eu fiquei pesquisando. Aconteceu o seguinte, sabe essa filha que a Catiúza teve com o Max? Pois bem, ela passou mal e o Max foi levar ela para o hospital. Assim é contada a história. Durante o trajeto do hospital, ele tentou abusar da criança. E a criança chegou em casa e ela não contou para a mãe. O que ela fez? A primeira filha da Catiúza, a mais velha, já tinha saído de casa, não morava mais com eles. Então, ela ligou para essa irmã e falou para a irmã, ó, tá acontecendo isso que pai fez comigo. E essa irmã disse para ela o seguinte, isso vai parar de acontecer, tem que acabar isso. E foi logo na delegacia e abriu um boletim de ocorrência. Gente, um fato que pra gente era só um abuso, caiam de boca. A história fica pior. Se acha que só isso eu tô falando só isso, não, fica pior, fica bem pior. Quando o caso foi levado na delegacia, lá foi relatado que o Max, que era o padrasto das crianças, né, das filhas da Catiúza, que era pai de uma filha dele, que era também pai de uma filha do casal, esse Max, ele não tinha tentado abusar só dessa criança. O Max tinha abusado de todas as filhas dessa casa. O Max tinha um harém. O Max, além de abusar das crianças,
ele abusava também da mulher. Vocês entenderam? E nesses abusos, o Max foi se tornando pai das filhas da Catiúza, que era enteada dele, da filha dele, do casamento dele, e estava tentando fazer o mesmo com a filha do casamento deles dois. Aí o delegado pediu, na mesma hora, sabe? Pediu uma folha lá para que ele fosse retirado da casa e que ele saísse, e a Lei Maria da Penha foi aplicada na mesma hora. Ele não poderia voltar naquela casa onde ele tinha formado o tal harém dele. Mas ele, como um bom pai, padrasto e avô, ele ficou muito revoltado de não poder voltar na casa onde o harém dele estava formado. Então, ele é um homem que, normalmente, homens assim, são cumpridores de normas e de lei, né? São homens de caráter, né? Vocês imaginam o caráter? Quando eu falo assim, vocês já sabem. Ele não aceitou que quem diz que quem manda no harém é ele, né? Então, bora lá ver, para conferir. O que o Max fez? Ele entrou, invadiu a casa, jogou álcool nas mulheres e nas crianças. Ele estava com uma arma daquela bem grande, sabe? Uma arma branca, bem grande, pois bem. E ainda tentava agredir as mulheres. Ou melhor, ele chegou a agredir as mulheres, né? As meninas, a adolescente, a esposa. Ele não bateu nas criancinhas, mas nas mulheres ele bateu. E ainda ameaçando com a arma branca na mão. E no meio daquela confusão, uma das meninas falou com ele que ele não fizesse nada se ele não fizesse nada com as meninas, ela ia embora com ele. Gente, eu vou dar a explicação. Calma aí, eu vou contar os fatos. Então, o Max passou a mão nessa menina, que era enteada dele, e subverteu, digamos assim, com a menina e o filho que era dele. E Max foi para onde? Para a casa da mãe dele. Max morava em Araguari, em Minas Gerais, e foi para Itabira, uma coisa assim. Depois eu vou afirmar aqui. Ele foi para a casa da mãe, onde tinha a mãe e um irmão lá. Chegando na casa, o Max já chegou com a adolescente, com a criança, e entrou para dentro e ficou. Não foi questionado para Max quem era aquela menina, não foi questionado para Max quem era aquele menino, assim diz a mãe e o irmão, sabe? E quando ele fez essa atrocidade toda no harém, as meninas que ficaram lá no harém denunciou logo para a polícia. Então foi formado uma captura para ele, porque isso já se tornou um sequestro, né? Então procuraram ele em 2 residências que ele poderia estar, ele não estava na terceira, eles fragaram ele lá. Só que eles ficaram assim, os policiais ficaram temerosos, né, de entrar, porque ele já tinha feito aquela bagunça toda lá no harém dele, ele poderia fazer também na casa da mãe dele. Então eles esperaram 1 hora, assim, que a casa estava toda fechada, mas de repente alguém deu uma aberturinha assim na janela para dar uma olhada, o policial foi e já falou que era a polícia. E os outros deram a volta por trás e invadiu a casa. Quando o Max estava tentando sair, a polícia pegou ele. Graças a Deus, a história ainda ficou pior. Ali, quando a menina, a garota, viu que o seu algoz estava sendo preso, ela teve uma crise de ansiedade, de epilepsia, passou mal, foi preciso chamar a ambulância para levar ela para o hospital, sabe? Para que socorresse ela, porque ela teve uma crise muito forte mesmo. Então, ele foi preso, tá preso, graças a Deus, e porque só agora, isso aconteceu em abril, e só agora eu venho contar esse fato. Ó, gente, tem o nome de todas as meninas,
tem o nome dos filhos do Max, né? Do abusador. Tem o nome, tem tudo. Eu não vou trazer aqui porque eu não acho necessário expor mais essas meninas e essa mulher do que ela foi exposta. Mas o que acontece? Eu acredito. Como que uma mãe vai morar com o sujeito e vê que tá acontecendo coisas e não fala, não abre a boca, não reage? Na história é contado que ele era o único provedor da casa. Era ele que pagava todas as contas e alimentava as meninas e a mulher. As crianças, as meninas estudavam, tá, gente? E quando as meninas... Ele fala lá na delegacia que ele não é bobo, ele não é besta, esses homens são bem treinados. Ele fala na delegacia que ele só teve contato com as meninas depois dos 14 anos. Porque se vocês não sabem, que antes de 14 anos, a pena fica maior. Porque é um abuso de um incapaz. 14 anos tem a pena, mas é um pouco amenizada, digamos assim. Então, ele lá na delegacia, ele falou que ele teve esse relacionamento com essas meninas, mas depois dos 14 anos, e que ele sofria de esquizofrenia, que ele tomava remédio. Agora, gente, todo mundo que toma remédio tá andando fazendo besteira, né? Eu lá vai para 23 anos que eu tô tomando meus remédios. Vamos ver lá, vamos chegar a hora da minha besteira, tá bom. Ele tinha crises de esquizofrenia. Gente, a esquizofrenia é uma coisa que acontece, assim, com um tempo e para. Toma remédio, melhora. Mas não é durante 10 anos tendo crise. 10 anos tendo crise. Porque foi relatado, assim que ele foi preso, uma das primas dessas garotas foi passar as férias na casa dele por um tempo. E lá também essa criança foi abusada. E essa criança só tinha 9 anos. Isso veio a confirmar o que as meninas disseram. Que não, ele não abusava delas quando elas tinham 14 anos. Ele começou a abusar delas desde sempre. Desde sempre. E como uma mãe aceita isso? Voltando aí, ele era o único provedor, ela não trabalhava. Ele mostra que ele é um homem possessivo, muito violento, muito machão, que ou obedece, porque o homem, a partir do momento que ele é denunciado, tem a Lei Maria da Penha, sabe que ele tá cometendo um ato hiper, mega, gente, imperdoável. Ele ainda volta lá pra... Eu digo que é pra mostrar quem manda, né? Que as polícias não me barram, né? Então não tem lei moral, não tem lei policial. Quem manda aqui sou eu, o mundo é meu. Eu sustento essas mulheres, eu que compro a roupa, eu que dou comida, eu que tô criando para meu uso, para o meu bel prazer. E é dito que essas crianças estudavam. Então eu fico pensando, o que será que acontecia quando essas meninas ficavam grávidas? O que será que lá na escola era dita? Será que algum dos professores viu a mudança de comportamento dessas crianças? Porque, gente, a criança, quando ela é molestada, porque esses criminosos, eles não começam já atacando. Eles começam com bulinações, sabe? Com algumas coisas sutis. E, gente, acredite se vocês quiserem. Tem homens tão perversos que chega a fazer com que essas meninas se sintam especiais, que elas se sintam queridas, que elas se sintam amadas. Eu estou falando porque acontece. E dentro dessa família acontecia. E tinha um detalhe, ainda tinha a predileta. Tinha a predileta, que as outras tinham ciúmes. As outras tinham ciúmes desse harém que era formado. Entendeu? Então, ele sendo ali um macho alfa, né? O que comanda e manda em todos. Tendo filhos, a reviria.
A mãe não notava? Lógico, claro, evidente que ela notava. As crianças, as meninas não namoravam com ninguém, né? Talvez elas podiam até ter tido uma doença venérea, alguma coisa assim, né? Venérea que eu digo, uma doença transmitida lá e tal, que ela tenha que ter dado o remédio, que ela tenha que ter levado no médico. Ela sabia que algo estava acontecendo com as meninas. As meninas não tinham namorados. Então, ela sabia de onde estava vendo essas coisas. Eu não sei, ela pode ter tido uma síndrome de Estocolmo, ou ela pode ter vindo de um relacionamento que era mais abusivo ainda. Existe. Porque, gente, quando eu falo que uma mulher que saiu de um casamento abusivo, ela acaba entrando em outro pior ainda. Pior ainda. Vocês entenderam? Talvez o outro ainda deixava ela passar fome. O outro ainda deixava passar fome. Mas esse Max, não. Esse Max pagava água, esse Max pagava luz, ele comprava roupa, ele dava comida. Sabe? E esses psicopatas, eles trabalham a mente. Eles sabem como fazer, sabe? Então, por ele ser... O tempo todo ele demonstrou que ele era muito agressivo mesmo. Então ele poderia sim estar usando de violência psicológica, moral, sabe? Porque, gente, uma menina tendo um homem como padrasto, de repente ela fica grávida. Vocês acham que ela vai querer dizer que foi o meu padrasto? Se a minha mãe tá dentro de casa, sabe, e não tá fazendo nada? Vocês acham que elas vão ter coragem de chegar e gritar e falar, sabendo que esse homem pode ceifar a vida delas? E depois as coisas acabam se tornando normal. Normal que eu digo que a pessoa acaba se apaixonando pelo agressor. Isso é o síndrome do Estocolmo. Elas acabam achando que aquilo é natural. É natural. Então... uma teve um filho, daí um pouco a outra teve um filho, daí um pouco a filha dele teve um filho. Depois a filha dele com a Catiúza também poderia ter tido um filho, se não fosse a filha mais velha, que eu acho que foi a única, não tenho certeza, né? Eu acho que foi a única que conseguiu sair desse harém antes do harém começar, mas ela sabia também que esse harém existia. Porque quando a menina foi denunciar, ela disse o seguinte: eu não vou deixar que isso continue acontecendo com você. Então, quer dizer, não vou deixar que isso continue acontecendo. E agora com você, não vou deixar. E foi e denunciou. E se não tivesse denunciado, essa garota também estaria vivendo esse harém. E para esse homem seria normal. Para esse homem ia ser normal. E sabe a desculpa que a mãe dava para as filhas quando as filhas engravidavam? Gente, eu não... A mulher tem fé. A mulher acredita em Deus, sabe? Eu sei que acredita. Não é dito, eu procurei, eu tentei ver se ela participava de alguma igreja, de alguma congregação, de algum lugar, sabe? Se ela frequentava algum lugar religioso, digamos assim. Eu não consegui encontrar. Mas quando as filhas engravidavam e falavam com ela que estava grávida, mesmo sem ter namorados, a resposta para as filhas era: isso é vontade de Deus. Mas eu estou grávida. Isso foi Deus que quis. Isso é fruto de Deus. Era o Espírito Santo que estava engravidando as meninas. Todas era Maria. Vocês estão vendo o quanto que uma mulher tem que realmente trabalhar, tem que buscar o conhecimento, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ser independente. Vocês sabem como nós devemos ensinar as nossas filhas a ter a independência, principalmente financeira. Principalmente financeira. Porque no início, as meninas eram tudo pequenas, elas eram entre 8 a 12 anos, essas crianças tinham quando eles começaram o relacionamento, né? Os dois.
Então as meninas eram pequenas. Ela poderia ter trabalhado o emocional dessas meninas para que elas saíssem do que ela estava entrando. Porque com certeza ele começou como um anjinho e deu 3 meses ele mostrou a cara. Pra ela. Entendeu? Pra ela. Porque tanto é que uma das filhas dela e as outras não conseguiram. Então, quando eu venho aqui falar que a mulher tem que ter independência financeira, a mulher tem que estudar, a mulher tem que formar uma carreira, a mulher tem sim que ter conhecimento das leis. Ô, gente, eu não falo isso por feminismo. Não. Eu falo porque eu sou feminina, porque eu sou uma mulher. E eu vejo o quanto que uma mulher, sem essas coisas que eu disse, padece. Padece. No meu relacionamento, mesmo eu trabalhando, mesmo eu custeando muitas coisas, eu padeci. Você imagina uma que tem que viver do que o outro traz? Um homem igual esse, perverso, covarde, cruel, maldito. Será que se elas desgostassem ele de algo, elas poderiam ficar com fome? Se elas desgostassem dele de algo, os filhos delas poderiam ficar com fome. Se elas não o satisfazessem, é isso mesmo. Elas poderiam sofrer. Por quê? Porque não teve esse incentivo. Não teve quem chegou ali, não teve uma base de uma mulher forte, sabe? Pra dizer, vamos, filha, andar pra frente. Eu tô parada, eu já tô imobilizada, mas vocês não. E por que, gente? Por que essa mulher assim, aliou esses filhos, essas crianças que iam nascendo? Por que ela dizia que era obra de Deus? Eu tenho certeza que ela sabia que não era obra de Deus. Você tá vendo onde o medo te paralisa? Tá vendo como o medo te faz ficar cega, muda e surda? Porque, gente, quando ele invadiu a casa, tudo bem, ele tava com uma arma, digamos assim, mas eram cinco mulheres. 5 mulheres. E ele sem a arma, ele já dava medo delas. Ele era a própria arma. Ele era o manipulador. Vocês entenderam? Então, não posso aqui virar e falar, nossa, essa mulher... Oh, gente, por favor, não façam isso, tá? Ah, mas se fosse eu faria isso, eu faria aquilo, outro, eu faria... Gente, eu não tava lá, você não tava lá, você não tava na pele dessa pessoa. Vocês não sabem como essas pessoas sociopatas, sabe? Que não tem empatia por nada, que não tem amor por nada. É como ele falasse para elas, eu estou criando para meu bel prazer. Eu te alimento, eu te dou roupa e você é minha do jeito que eu querer. E elas sabiam, uma sabia da outra, porque havia ciúmes, havia briga. Tanto é que quando essa fugiu com ele, que era a mais querida dele, né? Que as outras sentiam ciúme, quando ela viu que ele foi preso, que ela teve aquele, né? Passou mal e tudo, etc. Não dá para saber qual foi o sentimento que ela teve ali. Não dá para saber se ela teve um sentimento de libertação, de alívio, ou de estão levando o meu amor. Não dá para saber. Pode ser que ela sentiu, agora vão machucar, eu vou perdê-lo. Pode tudo acontecer. Gente, isso é fato real. Isso é fato real o que eu tô falando. Procura no Google. Eu vou falar o nome dele de novo aqui, ó. Max Antônio Nunes de Freitas, 42 anos. Abusador
de uma filha, abusador mesmo, pai e avô, de uma filha dele. 2 enteadas, pai, de 2 enteadas que era para ele ter tratado como filha. Então também ele era avô. E tentou abusar de uma filha que era da companheira dele. Procura se eu estou mentindo. Leiam lá que vocês vão ver os absurdos. E quando essa mulher fala que esses filhos que estão chegando, que estavam chegando, era fruto de Deus. Fruto de Deus. Deus não quer isso para você, mulher. Deus não deseja isso para você. Eu, sendo mulher, não desejo isso para você. E garanto que muitas das minhas inscritas não desejam isso para nenhuma mulher. Então, gente, se vocês conhecem mulheres que estão passando por situações menores, por favor. Porque esse é o cúmulo do absurdo. Cúmulo do absurdo. Sabe? Se você tá vendo uma filha sua que entrou num relacionamento, que esse rapaz já não é legal, uma sobrinha sua, abra o Google, não precisa fazer mais nada. Abra o Google e procura lá o que os homens, os pais estão fazendo. Mulher, se você saiu de um relacionamento porque você estava sendo abusada, não vá de cara em outro relacionamento. Procura a sua autoestima, procura se amar primeiro, procura gostar de você primeiro. Se você tem filhos pequenos, toma muito cuidado. Não tô falando que todos os homens são cão, perdido e ladrado igual esse. Não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que homem bom também não traz uma estrela na testa. Não traz. E, gente, você que está passando por alguma situação dessa e não tem coragem de denunciar, liga por 100. Vocês podem ligar por 100 sem dar um nome. Vocês podem fazer uma coisa muito fácil, que muitas pessoas falam que é do Satanás, mas tem ajudado muitas mulheres. Tá vendo isso aqui? Faça isso, gente. Faça isso. Isso tem salvado mulheres. Isso tem salvado mulheres. Vocês entenderam? Vamos lutar uma pela outra. Vamos cuidar uma da outra. Vamos orientar uma a outra. Eu, sendo mais velha, eu cuido da mais nova. Alguém mais velha do que eu cuida de mim. Vamos aprender a ouvir conselhos de mulheres mais experientes. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos tentar o máximo saber de quem nós estamos nos aproximando. Uma coisa muito... Gente, isso eu falo para mãe. Para mãe. Mãe, ensina o seu filho a respeitar uma mulher. Mãe, explica para o seu filho ainda pequeno o valor que tem uma mulher. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração dos anos 70 para cá. Eu não sei o que está acontecendo. O que fizeram, qual foi a criação que essas mulheres deram para esses homens. Talvez foram mulheres sofridas, que não poderiam fazer. Eu sei que eram. Muitas delas não podiam nem trabalhar, né, gente? Que para trabalhar tinha que pedir permissão ao marido. Não podia votar, não podia fazer muita coisa. Mas você, mulher, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode pesquisar. Você tem aqui uma enciclopédia na sua mão. Você tem um livro na sua mão. São poucas as pessoas que não têm uma internet, não têm um celular. Então procura ajudar alguém e ajudar você mesmo. E eu falo isso de coração, eu falo isso com todo amor que eu tenho pelas minhas filhas, eu falo para vocês. Busquem primeiro ser independente financeira.
A sua independência financeira. Porque se você não tiver a sua independência financeira, a sua independência psicológica, física e moral, está na mão do outro também. Seja seu pai, seu irmão, seu primo, seja qualquer outro. Sua mãe. Então lute por você. Conquista o seu espaço. Isso não é falar que você tem que ser feminista, porque eu não concordo. Mas ser feminina, sabe? Ter coerência, ter dignidade, ter amor próprio, se autoconhecer, sabe? E não permitir que ninguém faça com você aquilo que você não quer. Porque se você permitir o primeiro ato, vem o segundo, o terceiro, daí um pouco, você se torna submissa mesmo. E a submissão é essa, que você abaixa a cabeça e o outro monta. Por quê? Porque você não soube falar não. Porque você não soube impor o respeito. E as pessoas só vão te respeitar se você se amar. Porque se você se amar, você vai olhar para você. Eu sou um ser. Eu penso. Eu me cuido. Eu me amo. Eu me valorizo. Porque não adianta também nada se você não se dá valor. Se você deixa que o outro faça o que quer com você. Não adianta nada se você não sabe falar a palavra não. Porque tem muitas pessoas estudadas aí que ganham muito dinheiro, mas não se ama, não se conhece e não sabe falar não. É submissa a tudo. A tudo. Entendeu? A gente tem sim que tratar os homens com carinho, a gente tem sim que tratar os homens com amor, a gente tem sim que tratar os homens com respeito. Mas a gente tem, acima de tudo, essa geração, ensinar os nossos filhos a tratar as mulheres com respeito. Porque nós somos a educadora desses homens que estão fazendo essas atrocidades. Foram quantas Anas, Marias, Ritas, Joanas? E você acha que uma mãe vendo um filho fazendo uma coisa dessa, você acha que não é tristeza para a alma dela, não? Como adoece? Quando eu falo de um crime, gente, eu não penso naquele homem. Eu sinto raiva, eu sinto ranço dele. Mas eu penso nas vítimas. O que sobra delas depois desse agressor? Porque elas são comandadas por eles. Elas são um robô que precisa deles para obedecer. Obedecer. Entendeu? E quando eles saem retirado, fica um eco vazio. E ela não sabe andar, ela não sabe caminhar com a própria perna. É muito difícil. É muito difícil. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Eu tô falando de coisa que eu sei. Vocês entenderam? Eu tô falando de coisa que eu sei como é difícil. Depois que o seu agressor vai embora, o vazio que fica, sabe? Porque você anda na sua casa pisando em ovos, você tem medo até de abrir uma porta e fazer um barulho e aquele homem se agitar porque ele é o alfa. Ô, gente, comentem. Se vocês quiserem ir lá no Google, vai lá, visita, veja. E eu não trouxe esse caso antes porque eu estava estudando, eu estava tentando trazer de uma maneira que não me machucasse muito. Por isso eu não trouxe nome nem das meninas, nem das crianças, sabe? Eu não trouxe a idade delas. Hoje elas já têm 18, 19, tão de anos. Já são mulheres formadas. Mas vocês imaginam, quem diria que no ano de 2023, um homem no Brasil, onde somos monogâmicos, não é isso? Casais
Não existe bigamia. Esse homem tinha um harém só para ele. Só para ele. Pela força do braço. Pela força do braço, ele tinha um harém só para ele. E pela inocência dessas mulheres. Porque a mulher, quando ela descobre a força que ela tem, quando ela descobre a força que ela tem, ai, 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 ai. As lágrimas dela não caem por causa de qualquer coisa. Ela aprende a lutar por ela e por outras. Ó, gente, ó. Beijo no coração de vocês. Saúde, paz e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.